Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 7. E a gente ainda vai fazer nossa última revisão. Então, o momento é esse. Se você sentiu alguma dificuldade naquela geometria, não é qualquer geometria. Eu estou falando da geometria analítica, é um pouquinho complicada, professor, porque ela faz um misto, né, de álgebra e geometria. Como se já não bastasse, os alunos já dizem para mim, já foram misturar letra com número, já o negócio acolá já desandou. E agora misturar figuras, distâncias, medidas com álgebra, professor? Mas para quem vem acompanhando as aulas, percebeu que é um conteúdo que está até tranquilo, professor. Porque a gente direcionou vocês para o principal, que é o cálculo da distância entre dois pontos, onde a gente pode estar resolvendo questões diretas, onde a pergunta é justamente essa, calcular a distância entre dois pontos, ou podemos estar nos utilizando da relação para resolver situações, problemas relacionadas ao perímetro de triângulos ou de qualquer figura plana, como também o estudo da área. Vimos, professor, que dentro dessa geometria analítica, porque a gente agora vai partir para um outro nível, a gente vai analisar a circunferência, mas não é a circunferência da plana, professor, é a circunferência dentro da geometria analítica. A gente vai ver também a equação da circunferência, igual como é a equação geral e reduzida da nossa reta. Como é a nossa última aula hoje, eu preciso que vocês recordem, não fique dúvida, naquela parte do cálculo da distância entre dois pontos, condição de alinhamento, professor, equação geral e equação reduzida. Onde você pode estar optando, porque às vezes ou ele pede equação geral, ou ele pede equação reduzida. Então, você ou acha geral e, a partir dessa, escreve a forma reduzida, ou acha reduzida e, a partir desta, escreve a forma geral. Lembra ainda como é que faz? Para calcular a distância entre dois pontos, para calcular a equação geral, equação reduzida da reta. Professor, e como que a gente faz para achar a área triangular conhecendo-se as coordenadas do plano cartesiano, no plano cartesiano dos vértices de um triângulo? Vamos lá. Se tiver dúvida, pergunta, pode ser? Meu grande Gabriel, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Meu boa noite para você que está chegando agora pelo YouTube. Conteúdo na telinha, revisão, professor, porque é a última aula dessa parte. Eu não quero que ninguém fique com dúvida. A gente vai treinar um pouquinho distância entre pontos, equação geral, equação reduzida. Eu vou tentar colocar mais de um caminho para vocês, tá bom? Para que a gente consiga perceber em cima do conteúdo a condição de alinhamento, que seria o determinante, não é? Da matriz C igual a zero, o estudo da reta através da inclinação, do coeficiente angular ou simplesmente conhecendo-se dois pares ordenados, professor. Que a partir de dois pares ordenados, nós já conseguimos montar a equação reduzida da reta. Prontinhos? Professor, vocês lembram deste mapa aqui? Lembra. Mas a gente vai ser bem direto agora com vocês. Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos? Prof, de forma geral, eu posso estar sempre me utilizando de um teorema de Pitágoras, caso eu tenha, professor, essa distância entre dois pontos no plano cartesiano coincidindo com a diagonal de um triângulo retângulo, professor. Ou, caso nós tenhamos apenas as coordenadas cartesianas de dois destes pontos, estou falando, professor, de um ponto A, de um ponto B qualquer, onde eu já conheço a abscissa e ordenada, não vai confundir, o pessoal sempre confunde um pouquinho. A abscissa é o valor de x, ordenada é o valor de y. Por quê? Para a gente estar utilizando esta relação que a gente trabalhou bastante durante as nossas aulas anteriores. E não vai ser diferente agora, professor. Vou começar perguntando para você. Sejam dois pontos D e C. Lá era só para a gente recordar mesmo, grande Gabriel. Era só para a gente recordar o Pitágoras, que é um dos caminhos que eu tenho. Caso a distância entre esses dois pontos que ele vem a perguntar para mim coincida com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Só que, dados apenas dois pontos quaisquer do meu plano cartesiano, como que nós fazemos para calcular a distância? A gente vai usar justamente essa relação que o senhor acabou de colocar aí, professor.
A distância entre dois pontos quaisquer, professor, sempre pode ser dado pela relação. No caso aqui, professor, ele disse para mim, sejam D, 2 e 1, a abscissa ordenada do D, professor, esse 2 aqui é o x do ponto D. Aqui é o x do ponto D, professor. Aqui é o y do ponto D. No C ali, professor, tem o x do ponto C e tem o y do ponto C. Beleza, professor. Como é que a gente vai calcular a distância, professor, do D para o C? Prof, vai ser sempre a raiz quadrada. Você pode analisar tanto do D para o C quanto do C para o D. Tanto faz. Se for do D para o C, professor, na situação, o senhor vai pegar x do C menos o x do D ao quadrado. Mais, professor, o y do C menos o y do D ao quadrado. E vai fazer. Aprendi a fórmula lá? Aprendi, professor. Então, ele já vai me dar aquelas duas coordenadas? Ele já vai dar para você aquelas duas coordenadas. Então, agora é só substituir na tranquilidade, professor. A distância do D para o C, professor, vai ser a raiz quadrada de quem? O valor do x do C, que é 5, menos o x do D, que é 2, você vai botar ao quadrado, mais. Agora, você vai para as ordenadas. Pega o y do C, que é 3, menos o y do D, que é 1, também ao quadrado. E agora, professor, fazer conta. Distância do ponto D até o ponto C vai ser a raiz quadrada. 5 menos 2, professor, vai dar 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Professor, tá fácil. Eu tenho que a distância do ponto D ao ponto C vai ser a raiz quadrada. Aí resolve as potências, não é? 3 ao quadrado dá 9 e 2 ao quadrado dá 4. Professor, a distância do ponto D ao ponto C vai dar raiz de 13. Professor, raiz de 13 é exata? Não, não é exata. Perfeito, Gabriel. Então, deixa assim mesmo. O que nós ainda poderíamos tentar fazer era simplificar esta raiz. Só que o 13, professor, é número primo. Não dá para decompor o 13. Então, acabou, professor. Só isso? Só. Você percebeu o que eu, aluno, tenho que saber? Entenda que a distância entre dois pontos, que é calculada com esta relação, não é para decorar, é para tu aprender. Por quê? Porque você vai estar se utilizando dessa relação sempre que você quiser, dado um plano cartesiano, onde você tenha a necessidade de calcular a distância entre dois pontos quaisquer deste plano. Beleza? Fixou mesmo? Gabriel, parabéns, primeira certinho aí. Prof, calcula para mim. Agora, olha só para você ver a importância de nós sabermos, tá bom? Dessa relação. Ele diz para mim o seguinte, eu tenho um triângulo ABC de coordenadas, estou vendo lá, A, B e C, o A é 2, 2, o B menos 4, menos 6, e o C, qual que é o C? 4 e menos 12, professor. O C é 4 e menos 12. Ele quer saber o perímetro desse triângulo. Ixi, professor, como é que a gente vai fazer isso? Tem dois caminhos. Eu posso estar desenhando um plano cartesiano, eu posso estar localizando cada uma dessas coordenadas no plano e depois fazer a união desses pontos para visualizar o triângulo que nós temos. Dependendo do triângulo que nós obtivermos, a gente vai tentar ver se tem base, se tem altura e usar a fórmula tradicional. Base vezes a altura dividido por 2. Ou, professor, eu posso pensar de uma forma diferente. Eu tenho duas formas para calcular a área desse triângulo. Vocês podem me sugerir como é que eu poderia estar calculando? Área não, desculpa, o perímetro. Se fosse área, seria de dois jeitos. Eu poderia fazer herão ou tinha uma fórmulazinha que nós iríamos nos utilizar do determinante. Espera aí, professor, olha só. Se você tem que as coordenadas
desses pontos aqui representam os vértices desse triângulo, deixa eu fazer um esboço, só um esboçozinho para a gente ver aqui como é que vai ficar esse triângulo. Olha, aqui eu tenho o eixo das ordenadas, aqui eu tenho o eixo das abscissas, eixo X, eixo Y. Tá, professor. O ponto A, vou tentar fazer aqui, professor. 1, 2, professor. É 2, 1, 2, professor. 2 e 2, ó. Tá aqui o nosso ponto A, que tem abscissa 2 e ordenada 2. Isso aqui é só um esboço. Professor, eu vou precisar desenhar para calcular o perímetro? Não. O nosso colega Gabriel já até colocou lá. Calcula a distância entre quaisquer um desses pontos. Tipo, calcula a distância do A para o B, tu já vai ter o primeiro lado desse triângulo. Calcula a distância do B para o C, tu já vai ter um segundo lado. E calcula a distância do A para o C. Deu exato não, Gabriel? Vou já chegar aí. Se não der exato a raiz, tá bom? Lembra que você pode tentar a simplificação. Mas eu estou fazendo um esboçozinho aqui para ver se a gente consegue achar a área desse triângulo. Então, aqui nós temos o ponto A. Tá bom, professor? Vamos localizar o ponto B. O ponto B tem abscissa menos 4, tem valor de x menos 4, ó, que aqui você tem o x do ponto A, você tem o y do ponto A, esse menos 4 é o x do ponto B, o y do ponto B, o 4 é o x do ponto C e o menos 12 o y do ponto C. Prof, e professor, mas vai ficar grande, ó. Não sei se vai caber aqui, não. Acho que não vai caber, não, porque tem o menos 12. Vamos ver aqui. Ponto B, menos 4 do x. 1, 2, 3, 4. Está aqui, professor. Menos 4. E o y é menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só onde é que vai ficar o ponto B, professor. Você já tem aqui o ponto A. Você já tem aqui o ponto, professor, B. Professor, está faltando o ponto C, não é? Que é menos 6, não é isso? Isso. Estou fazendo só o esboço bonitinho aqui. Localização de pontos é com vocês mesmo. A gente treinou muito essa análise do plano cartesiano. 6, né? 7, 8, 9, 10, 11. E, professor, vai ser lá embaixo, ó. O outro é 4, 2, 3, 4. Professor, é 4 o ponto. E lá embaixo, professor, ó, o menos 12. Lá embaixo, o ponto C, ó, professor, ficou aqui, ó. O vértice C. Cadê o triângulo? Olha o teu triângulo. Aqui é só um esboço. Olha o teu triângulo que nós encontramos aí. Será que você consegue usar aquela fórmula tradicional? Base vezes a altura dividido por 2, para achar o perímetro na realidade, né? Eu estou falando área toda hora, mas é o perímetro que ele quer. Professor, você tem como calcular só olhando a distância aí no plano cartesiano do A para o B, do B para o C, do C para o A? Não tem, né, gente? A não ser que nós realizássemos 3 teoremas de Pitágoras. Se nós utilizássemos 3 teoremas de Pitágoras, eu acho que dava certo. Professor, mas eu acho que é melhor nós usarmos aquela fórmula, professor. A gente vai lá e calcula a distância do A para o B. A gente calcula, professor, a distância... Deixa eu diminuir um pouquinho esse eixo X, mas eu acho que eu vou apagar. Vamos calcular a distância do A para o B, a distância do A para o C e a distância do B para o C. A gente pode fazer isso usando aquela relação que eu acabei de apresentar para vocês. E eu posso pegar essa mesma questão aqui e ainda pedir para vocês calcularem a área desse triângulo. Pelo determinante, não, mas pelo determinante lá do Sarros, Gabriel, nós vamos estar utilizando ele para achar a área. É porque eu toda hora fiquei com a questão da área na cabeça, mas ele quer nessa questão é que a gente calcule o perímetro. Então, para mim achar o perímetro, eu preciso calcular a distância do A para o B, ou seja, achar essa distância. Eu preciso achar a distância do A para o C, professor, achar essa distância. E eu preciso achar a distância do B para o C, ou seja, se eu achar essas 3 distâncias, depois é só somar para obter
o perímetro. Prof, então, vamos lá. Se eu tenho que o ponto A, deixa eu anotar novamente aqui, tem que fazer devagarzinho para não confundir. O ponto A tem abscissa 2 e ordenada 2. O ponto B, professor, tem abscissa menos 4 e ordenada menos 6. E o ponto C, professor, tem abscissa 4 e ordenada menos 12. Você já entendeu aqui que eu tenho que esse 2 é o x do ponto A e esse outro 2 é o y do ponto A. Menos 4 é o x do ponto B, y do ponto B, e o 4, x do ponto C, y do ponto C. Se a gente vai começar a calcular a distância do A para o B, eu vou ter que olhar para o ponto A e para o ponto B, professor. E vou usar justamente abscissas e ordenadas. Vai ser, se é do A para o B, é pegar o x do B menos o x do A ao quadrado, mais y do B menos o y do A ao quadrado. Só substituir, não? Deixa eu ver quantos slides eu tenho aqui em branco. 1, 2, 3. É isso mesmo. Vai dar certinho, gente. Prof, vamos lá então. Vou lá pegar, olhar para o ponto A e para o ponto B. A distância do A para o B vai ser a raiz. O x do ponto B é menos 6, menos o x do ponto A, que é 2 ao quadrado. Mas cuidado com o jogo de sinal. Cuidado com o jogo de sinal, tá bom? Professor, y do ponto B é menos 6, professor. É isso mesmo? Deixa eu ver. X do ponto B, opa, anotei errado, tá vendo? Professor, é menos 4. Agora sim. Agora sim. A x do ponto B é menos 4, x do ponto A, 2. Beleza. Y do ponto B, menos 6, aí menos da fórmula y do ponto A, que é 2 ao quadrado. Vamos nós de conta aqui, professor. A gente vai ter que a distância do A para o B, professor, vai ser a raiz quadrada, menos 4 menos 2 vai dar menos 6 ao quadrado, mais, professor, menos 6 menos 2 vai dar menos 8 ao quadrado. Prof, a distância do A para o B vai ser 36 mais 64. Você fez distância do A para o B? Deu quanto, grande Gabriel? Aqui, ó, deu certinho, professor, a distância do A para o B. 36 mais 64 deu, ó, 100, professor. Deu 100. 100, professor. E raiz de 100, professor, ó, opa, de boa, ó, facinho, facinho. 10. Já foi uma das minhas distâncias. Bateu com o seu, deu 10 também? É que eu estou tentando localizar aqui. Você que está pelo IPTV, você que está na escola, não vai participar com a gente, não? Participa? Ah, professor, mas é porque eu não entendi. Você também tem que ir lá no chat e colocar para mim, não entendi. Para quê? Para a gente conversar. Para a gente tentar entender o que foi que você não entendeu. Para a gente tentar revisar uma, duas, refazer até você entender. Professor, vamos calcular agora a distância do A para o C. Professor, vamos dar até a cor da caneta para a gente não confundir. Se a distância do A para o C, nós vamos ter que olhar para o ponto A e para o ponto C, professor. Se é do A para o C, vai lá, x do C menos x do A ao quadrado, mais y do C menos o y do A ao quadrado. Distância do ponto A ao ponto C, pouquinho trabalhoso mas você faz devagarzinho, com cuidado, tá bom? Que vai dar super certo. Vou já... B para o C, eu fiz do A para o C. Mas eu faço já do B para o C, Gabriel. Você fez do A para o B, mas o seu ali deu raiz de 5, foi? Do A para o B? Deu raiz de 5 ou foi alguma coisa que você colocou de outra questão? Deixa eu ver aqui. Estou fazendo do A para o C agora. Faz devagarzinho, porque tem muita questão do sinal aqui. O professor vai ficar raiz. Professor, o x do ponto C é 4. O x do ponto A é 2, então vai ficar 4 menos 2 ao quadrado. Tem cuidado que você viu que até eu troquei agora há pouco, é porque eu faço isso toda hora. Acontece. Então vai ficar
y do ponto C, professor, é menos 12. Y do ponto A é 2. Então, vai ficar menos 12 menos o y do ponto A, que é 2 ao quadrado. Vamos lá, nós. Distância do A para o C, professor, vai ficar a raiz de quanto? 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado, mais menos 12 menos 2 vai dar menos 14 ao quadrado. Menos 14 ao quadrado. Cuidado aí com os valores, tá? O professor vai ficar raiz, 2 ao quadrado dá 4. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 14 vezes 14, faz a conta aí, dá quanto? Professor, 14 vezes 14 dá 196, professor. Mais 196. Bateu aí direitinho? 4 menos 2 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Mais 14. Professor, a distância do A para o C vai ficar a raiz de 200, professor. Aqui a raiz de 200 eu posso simplificar. Eu posso dizer que o 200 é 2 vezes 100. Então, como 100 tem raiz, simplificado vai dar 10 raiz de 2 unidades de comprimento. Foi. Você está achando muito complicado? Para quem já vem acompanhando as nossas aulas, já está com um tempo, isso aqui basicamente é a matemática básica. Eu aplicar adições, subtrações, multiplicações, divisões, potenciações e radiciações, e tendo sempre seu cuidado com o jogo de sinal. Tá, professor? Até aí tudo bem. Está faltando o senhor achar a distância do B para o C, que o senhor não calculou ainda. A distância do B para o C vai ser a raiz, ó, se é do B para o C, só ajeitar essa raiz, ficou feia. Ficou melhorzinha. Vai ser x do C menos x do B ao quadrado, mais y do C menos y do B ao quadrado. Distância do B para o C, professor, vai ficar raiz. Quem é o x do ponto C? Professor, é 4. Quem é o x do ponto B? É menos 4. Aqui eu vou ter que fazer um jogozinho de sinal, professor. Porque o x do ponto C é 4. O x do ponto B é menos 4. Então, vai ter que ficar, professor, x do ponto C é 4, menos, vou abrir parênteses, que o x do ponto B é menos 4, ó. Mais, professor, vamos lá agora. Deixa eu ver quem são os valores. O y do ponto C é menos 12. O y do ponto A, professor, é menos 6. Vou ter que fazer a mesma coisa, botar um colchetezinho para que a gente faça o jogo de sinal de forma correta. Então, vai ficar o y do ponto C, que é menos 12, menos, vou abrir parêntese, porque o y do ponto B, ele é negativo, ele é menos 6, gente. Tá vendo lá? Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Agora, tome conta. Só botar o colchete que eu não botei. Pronto, professor. Vamos lá. Distância do B para o C vai ficar 4 menos 4. Vai ficar 4 mais 4. Professor, aqui vai ficar 4 mais 4, fazendo o jogo de sinal ao quadrado, mais o outro aqui fazendo o jogo de sinal vai ficar menos 12 mais 6 ao quadrado. Eliminando o parênteses no jogo de sinal. Vai dar certinho esse aí também, Gabriel? Vamos ver aqui. Distância do B para o C vai ficar a raiz. 4 mais 4 dá 16 ao quadrado. Mas eu acho que não, Gabriel. Vai dar maior, cara. Quer ver só aí, ó. 4 mais 4. 8, professor. 16. Eu fiz 4 vezes 4. 8 ao quadrado. Menos 12 mais 6. Menos 12 mais 6, professor, dá exatamente menos 6 ao quadrado. É, realmente, Gabriel, tá certo você. A distância do B para o C vai ser a raiz quadrada de 64 mais 36. Distância do B para o C vai ser a raiz de 100. Distância do B para o C também vai dar exatamente
10. Certinho, Gabriel. Prof, então ele queria o perímetro. Eu já tenho as medidas dos 3 lados desse triângulo. O perímetro, professor, seria a soma da distância do A para o B, com a distância do A para o C, com a distância do B para o C. Onde? Distância do A para o B, professor, nós encontramos que era 10. Distância do A para o C, nós encontramos que é 10 raiz de 2. Distância do B para o C, nós acabamos encontrando que é 10. Somou as 3, reduz-se os termos semelhantes, o nosso perímetro vai ser 20 mais 10 raiz de 2 unidades de comprimento. Certinho? Foi difícil não, foi grande. Grande eu concordo. Até porque o processo para obtenção de cada um daqueles segmentos que representavam os lados era sempre o mesmo, não mudava. Não mudava. Opa, boa noite. Eu estou vendo que só tem x, 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 x. Qual que é o polo? Qual que é o polo? Você sabe me dizer, meu diretor? Não aparece para vocês aí, não aparece? Pronto. Deixa eu ver aqui. Porque, de onde qual é o polo? Coloca o nome do polo da cidade de vocês. Qual que é o polo de vocês aí? Coloca para a gente. Que parte vocês querem que eu repita? Na realidade, o que a gente fez aqui? Deixa eu voltar. Oi? Opa, show de bola, meu. Boa noite, São João da Vajota. Vamos lá, vamos fazer. Eu quero é que vocês participem mesmo. Vamos fazer aqui um feedback rápido. A gente está dentro do conteúdo de geometria analítica, tá bom? A gente tem um plano cartesiano, que eu desenhei lá para vocês, ó. E eu fiz a localização do ponto A, do ponto B e do ponto C neste plano. A pergunta que foi feita para a gente é, calcula o perímetro. A gente entende por perímetro a soma de todos os lados. Durante as aulas, nós apresentamos essa relaçãozinha para vocês. Para nós calcularmos a distância entre um ponto A e um ponto B, a gente vai usar as coordenadas cartesianas desses pontos. A gente vai lá, faz raiz quadrada, aí pega x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, que eu acabei de anotar para vocês, ela calcula, gente, a distância de quaisquer 2 pontos no plano cartesiano. Basta a gente aplicar ela. Então, para a gente achar o perímetro aqui, o meu trabalho era achar a distância do A para o B, que já vai ser um dos lados do meu triângulo, achar a distância do A para o C, que vai ser um outro lado, achar a distância do B para o C. E essas 3 distâncias, nós vamos utilizar aquela fórmula lá para estar calculando. Basta que nós conheçamos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, vou fazer rapidinho com vocês novamente. Está aqui, ó, gente. Eu calculei, inicialmente, a distância do A para o B. Então, a distância do A para o B é pegar o x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado. Localiza lá em cima. Quem é o x do ponto B, quem é o x do ponto A? Localiza. Aqui eu tenho que aprender a fórmula inicialmente, tá bom? São João da Vajota. Olha só. O x do ponto B, professor, está aqui, ó. O x do ponto B é menos 4, está aqui, ó. Botei aqui o menos 4. O x do ponto A é 2, professor. Coloquei aqui, ó, o 2. Aí depois o senhor pegou o y do ponto B. Cadê o y do ponto B? Menos 6. Menos o y do ponto A. Está aqui o y do ponto A, que é 2. Fiz a conta. Fiz a conta. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Aí você vem para cá, ó. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 2 dá menos 8. E a gente resolve aquelas duas potências lá. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. 8 ao quadrado dá 64. A gente vai ter que 36 mais 64 dá 100. E raiz de 100 deu 10. Então, eu já encontrei a distância do A para o B. Essa distância aqui, ó. Do A para o B, essa aqui, ó, ela vale 10.
Essa distância vale 10, professor. Já achei um dos lados do meu triângulo. Aí agora a gente vai... Essa aqui já foi, professor. Distância do A para o B vale 10. Agora a gente vai calcular a distância do A para o C. Está ali, professor, de verde. Só que agora a gente usa as coordenadas do ponto A e do ponto C. Vai ser x do ponto C menos x do ponto A mais y do ponto C menos y do ponto A ao quadrado. Fui lá, peguei os valores e fui substituindo. Deixa eu apagar aqui. Aqui, professor, agora eu vou fazer... Deixa eu apagar aqui os marca-texto, para mim usar o marca-texto no outro, para você não confundir. Pronto, professor, vai lá. Você pega aqui, x do ponto C. Cadê o x do ponto C? Está aqui, professor, 4. Menos quem? X do ponto A. Cadê o x do ponto A? Está aqui, 2. Vocês entenderam que basicamente o meu trabalho é a aplicação da fórmula? Aí agora eu vou pegar quem, professor? Y do ponto C. Cadê o y do ponto C, professor? Está aqui, ó, menos 12. Que eu vou subtrair do y do ponto A, que é 2. Pronto, joguei os valores das minhas coordenadas na fórmula, aí vou fazer a conta. 4 menos 2 dá 2, aí você vem para cá, dá 2 ao quadrado, e menos 12 menos 2, fazendo o jogo de sinal, dá exatamente menos 14 ao quadrado. Álgebra. 2 ao quadrado é 4, menos 14 ao quadrado dá 196. 4 com 196 dá 200. Reduzindo a raiz, igual como foi nas aulas anteriores, vai dar 10 raiz de 2. Encontramos, professor, a distância do A para o C, professor. Nós encontramos essa distância aqui, ó, que deu 10 raiz de 2, essa distância. Distância do A para o C deu 10 raiz de 2. Vou fazer a mesma coisa para calcular a distância do B para o C. Só que agora a gente olha para o ponto B e para o ponto C. Fizemos a mesma coisa, encontramos que a distância do B para o C, professor, vale exatamente 10. Ou seja, essa distância aqui, ó, ela também vale 10. Achei os três lados do triângulo. Achei os três lados do triângulo. Achando-se os três lados do triângulo, como que eu faço para achar o perímetro? Professor, o perímetro é você somar os três lados do triângulo. Somei a distância do A para o B, que foi 10. Somei a distância do A para o C, que foi 10 raiz de 2. Somei a distância do B para o C, que foi 10. Totalizou 20 mais 10 raiz de 2. Até porque eu só posso somar aquele primeiro 10 com o último 10. Apenas termos semelhantes. Acho que esclareceu um pouquinho mais. E deixa eu perguntar, vocês estavam acompanhando todas as aulas anteriores? Essa de hoje é só de revisão. Na realidade, esse conteúdo ele já foi aplicado em semanas anteriores, onde a gente fez o exercício, a gente fez a aplicação da teoria, tá bom? E exercitou bastante. Então, se vocês que não puderam acompanhar todas as aulas, no momento de estudo de vocês, tira um horário, tira um tempinho e dá uma observada em todas as aulas anteriores. Desde o cálculo da distância entre dois pontos, que eu estou apenas fazendo uma revisão hoje, tá bom? Ao estudo da equação geral da reta e da equação reduzida. Beleza? Recordei, distância entre dois pontos, tem que aprender aquela fórmula. Beleza? O material vai estar disponibilizado para vocês. Vocês assistem 1, 2, 3, quantas vezes vocês julgarem necessário, para vocês estarem recordando todo esse ponto que foi discutido. Prof, e agora? Eu, aluno, nas aulas anteriores, a gente também viu a condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que eu faço para saber se 3 pontos estão alinhados? Se eles pertencem à mesma reta, se eles são colineares? A geometria analítica diz para mim que, professor, se eu quero saber se 3 pontos estão alinhados, professor, basta que você calcule o determinante
da matriz resultante desses 3 pontos. Ele até coloca aqui para mim, por 2 pontos distintos A e B, passa uma única reta, assim eles sempre estarão alinhados. No caso, se por 2 pontos, traduzindo, se por 2 pontos A e B passa uma única reta, obrigatoriamente eles estão alinhados, eles são colineares. Agora, se você quer saber se 3 pontos estão numa mesma reta, você vai ter, já vai ser fornecido para você um ponto A, um ponto B e um ponto C, para eles estarem alinhados, professor, ou seja, para que eles estejam numa mesma reta, o determinante da matriz que nós obtemos com esses 3 pontos, está aqui, professor, XA, YA, está aqui, eu vou montar a matriz, está aqui o XA, YA, está aqui o XB, YB, vou escrever aqui na minha matriz, está aqui, professor, o X do ponto C e o Y do ponto C. O determinante desta matriz, se for igual a 0, isso é condição satisfeita e suficiente para provarmos que esses 3 pontos são colineares. Então, vamos lá. Vocês que estão se conectando hoje, que estão pegando já o conteúdo em andamento, estão pegando a revisão já, o que você pode fazer para compreender? Entender a pergunta. Nesse caso, a pergunta é a seguinte, eu quero saber se 3 pontos são colineares, professor. A pergunta é essa, que vai estar lá para você. Como é que eu faço para saber se 3 pontos são colineares? Gente, para 3 pontos serem colineares, a matriz, o determinante da matriz resultante desses 2 pontos sempre tem que ser igual a 0. Deixa eu colocar um exemplo para vocês e fazer a conta. Prof, olha só. Aqui é a regra dos sarros, que a gente tem para o cálculo desse determinante, só recordando também. Regra dos sarros, professor, determinante de uma matriz, onde que nós vimos isso? Na etapa 6. Na etapa 6 foi visto matrizes e determinantes, ou pelo menos era para ter sido visto. Onde um dos processos resolutivos para o cálculo, professor, do determinante de uma matriz é a regra de sarros. Mas não te preocupa não, tá vendo só esse monte de letra? Vou te explicar agora. A pergunta é essa. Aí vocês pegam, presta atenção direitinho aí. Ele quer que você verifique comigo se esses 3 pontos aí que eu estou lhe dando, A, B e C, se eles são colineares. Ele quer que você verifique se esses 3 pontos são colineares. Para a gente verificar se esses 3 pontos são colineares, a gente vai construir uma matriz a partir desses 3 pontos. Essa matriz que você está visualizando, onde você já tem aqui, gente, olha só, você já tem o XA, o YA, você já tem o XB e o YB, você já tem o XC e o YC. Eu vou colocar aqui, professor, aqui está o XA, aqui está o YA. Como é que vai ficar a matriz? Professor, vai ficar 3, 2, não é isso? Aí fica esse 1 aqui. Aí agora eu vou pegar o XB e o YB do ponto B, que é 4 e 1. Aí aqui a gente completa com este 1 que já é da matriz. Pega agora o X do ponto C, que é 1, e o Y do ponto C, que é, repete 1. Está aqui, professor, montei a minha matriz. Então, a gente está aprendendo, Gabriel, matriz 3 por 3. Se são 3 pontos, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Então, a pergunta é, ele quer que você saiba se 3 pontos são colineares. A gente vai lá, monta, professor, a matriz, está aqui a minha matriz montada, e a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Como é que a gente faz, professor, para calcular o determinante de qualquer matriz de ordem 3? Tá? Eu posso estar me utilizando deste processo. Está aqui a minha matriz, só para lembrar, aqui era o X do ponto A, aqui era o Y do ponto A. Aqui era o X do ponto B, o Y do ponto B. Aqui era o X do ponto C, aqui era o Y do ponto C. Olha só, sempre é desse jeito. Você vai repetir as 2 primeiras colunas. Você não tem aqui a primeira coluna? Você vai escrever aqui 3, 4 e 1.
Deixa eu reescrever ela bem grande, para ficar mais fácil de você entender. Professor, deixa eu botar aqui a minha matriz, vai ser 3, 2, 1, vai ser 4, 1, 1, e por último 1, 4 e 1. Vai ficar melhor para você visualizar. O que você vai fazer agora? Você vai repetir as duas primeiras colunas. 3, 4, 1. Repete a segunda coluna. 2, 1 e 4. Pronto, primeiro passo. Nós estamos fazendo o cálculo do determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz que eu estou calculando com vocês der igual a zero, sim, aqueles 3 pontos são colineares. Se não der igual a zero, professor, eles não são colineares. Eles obrigatoriamente são vértices de um triângulo igual o que a gente já trabalhou. Então, espera aí, professor. O senhor começa para o cálculo do determinante dessa matriz. O senhor vai começar multiplicando todos os elementos da diagonal principal. Está aqui a minha diagonal principal. Vai ser 3 vezes 1 vezes 1. Vai dar 3. Isso é multiplicar, professor? É. Agora você multiplica todas as diagonais paralelas a ela. Ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Vou multiplicar 1 vezes 4 vezes 4, que dá 16. Pronto. Eu já multipliquei a diagonal principal e as suas paralelas. Agora a gente vai para a diagonal secundária. Para a secundária. Ficou 3, 2 e 16, que no finalzinho ficou 4 vezes 4, Gabriel. Beleza? Professor, a diagonal secundária é no sentido inverso. Seria aqui, ó, professor. Está aqui a diagonal secundária. Vou multiplicar. Só que quando eu for multiplicar a diagonal secundária, eu vou ter que fazer menos e abrir o parêntese, porque é a diagonal negativa. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Pega as paralelas dela. Vou multiplicar 3 vezes 1 vezes 4, professor, que dá 12. E a última, professor, 2 vezes 4 vezes 1, que vai dar exatamente 8. Você vai agora operacionalizar aí. Se der igual a zero, é porque os pontos são colineares. Se não der igual a zero, não são colineares. Vai fazendo a conta para a gente aí, que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, tá bom? Não é intervalo, é só para a gente se hidratar um pouquinho, você também, e a gente volta já já com a nossa revisão de geometria analítica. Até daqui a pouquinho.